Evangelho, domingo da 30ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 30ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva até o 10º capítulo do Evangelho de São Marcos, que nos entrega o episódio em que Jesus encontrou Bartimeu, o cego que estava à beira do caminho de Jericó. Jesus, caminhando pela estrada de Jericó, saindo da cidade, encontra este homem que está à beira do caminho, à espera de um milagre. Poderíamos colocar desse modo. Antes de falarmos sobre o encontro dos dois, gostaria de mostrar como a liturgia nos ajuda a compreender esse encontro como uma resposta de Deus àquela palavra que na primeira leitura ouvimos sobre o profeta Jeremias. Exultai de alegria por Jacó, assim diz o profeta. Aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. E o Senhor então responde: Eis que eu o trarei do país do norte e os reunirei desde os extremos da terra. E vai adiante. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei para torrentes de água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Eis que Bartimeu está à beira do caminho, e o Senhor vem, caminhando e passando, recolhendo dos extremos da terra, como vai nos falar o Salmo, aqueles que vão formar um novo povo de Israel. E caminhando com a multidão, passa pela estrada de Jericó. E eis que ali está um filho de Israel. E o Senhor veio por ele. Veio para que essa multidão possa retornar à comunhão com Deus vivo. Jesus, caminhando pela estrada de Jericó, encontra aquele que esperava pela sua vinda. Se nós olharmos o texto com atenção, vamos ver que Bartimeu se dá conta da multidão que passa e é informado de que Jesus, o Nazareno, está passando. E na mesma hora, ele começa com uma aclamação messiânica a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Essa prece que permanece até hoje no seio da igreja como a súplica de esperança pelo Filho de Deus, nos lábios daquele homem ecoa à beira da estrada. O Senhor está passando e recolhendo dos extremos da terra uma multidão,
cegos, aleijados, mulheres grávidas, parturientes, assim disse o profeta Jeremias. Eles chegarão entre lágrimas, e eis que um filho de Israel entre lágrimas à beira da estrada levanta sua voz dizendo: Filho de Davi, tende piedade de mim. E muitos que por ali passam tentam intimidá-lo a não chamar pelo Senhor, a desencorajá-lo. Olha que imagem importante e forte para nós. A multidão que passa pela estrada e que vai, de certa forma, permitir ao cego de saber que Jesus está caminhando e passando diante dele, é, na verdade, a multidão daqueles que estão seguindo Jesus, de homens e mulheres que seguem o Senhor, que estão junto de Jesus e que esperam alguma coisa de Jesus, porém, que podem não estar prontos com o seu coração para seguirem Jesus e estarem em comunhão com Ele. Esperam e desejam algo do Senhor, mas não estão prontos para estar em comunhão com Ele. Por isso, não são capazes de agir com a caridade que se esperava. Não são capazes de agir com a doçura que era justa e lícito que houvesse ali diante de um homem cego à beira do caminho que chama socorro, que intercede por Jesus, pedindo a Ele que olhe para a sua necessidade. Percebe? Era para se esperar uma atitude contrária, entretanto, essa é a atitude que acontece. E por um instante podemos dizer: bom, mas que lamentável, porque exatamente aqueles que estão mais próximos de Jesus são aqueles cujas vozes se levantam para desencorajar alguém de ser ouvido por Jesus. Mas ele não se deixa desencorajar. E quanto mais dizem para ele calar a voz, mais alto ele fala. De maneira que a voz que está nos seus ouvidos e a voz que estará também no ouvido de Jesus será a sua e não uma outra. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quando alguém nos desencoraja, ainda mais sendo alguém do nosso meio, alguém da nossa pastoral, da nossa família, alguém da nossa comunidade, alguém do nosso grupo, daqueles que estão mais próximos de Jesus, que sabemos que estão mais próximos dele, logo ou nos rebelamos ou nos agitamos profundamente e podemos até chegar a acreditar que não vale mais a pena estar caminhando ali, perto de Jesus, por conta desses que se levantam para tentar nos desencorajar. Mas no meio de todos esses também estão aqueles que, em nome de Jesus, vão se levantar para nos encorajar e para nos levar até Ele. No meio dessa mesma multidão estão aqueles que vão tentar intimidar a prece de Bartimeu, intimidá-lo a não suplicar e chamar por Jesus, mas no meio desses mesmos, desse mesmo grupo, vão estar aqueles que vão ajudá-lo a chegar até Jesus, que vão trazer o anúncio: coragem, levanta, o teu Senhor te ouviu e Ele te espera. E depois vão tomá-lo pelas mãos e vão conduzi-lo até a presença do Senhor. Vejam, no meio dessa mesma multidão também estão aqueles que vão nos ajudar a chegar até Jesus. Por isso, meus irmãos, diante de uma situação como esta, em que as vozes dos teus irmãos que estando mais próximos de Jesus venham a te desencorajar, o que devemos fazer? Redobrar a nossa fé, rezar mais alto, ou seja, persistir, não desistir,
e apresentar aos céus a nossa súplica, dizendo: tende piedade de mim, filho de Davi. Ele renovou a sua esperança, aumentou a sua voz, de maneira que a voz que permanecesse mais forte dentro do seu coração, que permanecesse mais forte em meio às suas dores, fosse aquela da certeza de que Deus escuta e vem em nosso socorro. E de fato, por isso não desista de estar em comunidade. Lembre-se que muitos daqueles que estão procurando Jesus e estão caminhando com Jesus ainda não conseguiram ter um coração que seja livre e forte o suficiente para amar como Jesus ama, mas estão ali, estão caminhando, vão conseguir mais cedo ou mais tarde com a graça de Deus, mas que a dificuldade ou o testemunho deles, frágil de agora, não venha a desencorajar a sua perseverança, porque no final do texto, todos vão glorificar a Deus pela maravilha realizada. E até hoje o testemunho de Bartimeu continua marcando o seio da comunidade dos filhos de Deus, tanto que o nome dele permanece no Evangelho. Marcos o escreveu e o eternizou. Como deveria ser forte para a primeira comunidade dos cristãos o testemunho de fé desse nosso irmão. Jesus, parando a marcha da multidão, recebe a súplica de Bartimeu, mostrando para nós que Deus sempre nos escuta. E com uma palavra diz: vai, tua fé te salvou. E dessa forma, ele, no mesmo instante, diz o texto, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. E seguia Jesus pelo caminho. Por conta da perseverança e da fé de Bartimeu, muitos pelo caminho vão ser agora ouvidos. Muitos pelo caminho conhecerão o testemunho do poder do Senhor e da fé desse nosso irmão e se converterão. Aqueles que antes não estavam com o coração pronto para amar Jesus, mesmo seguindo, podem agora, a partir do testemunho de Bartimeu, darem esse passo a mais. Bendito seja Deus, porque Ele não desistiu de suplicar aos céus. Bendito seja Deus, porque prometeu e cumpriu as suas promessas, pois veio recolher os homens dos extremos da terra, veio para nos chamar para si. Bendito seja Deus por aquelas vozes amigas que no meio da multidão já estavam prontas para amar o Senhor e com prontidão se lançaram para buscar aquele irmão que esperava nele. E desse modo nos deu um testemunho de como sermos no seio da nossa comunidade. Aqueles que, ouvindo a voz do Senhor, agem imediatamente para aproximar todo aquele que o espera e todo aquele que o busca. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.